Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Vasco 2, Cruzeiro 0, e quem diria que o Vascão está passando ileso pela sequência dificílima dos últimos 4 jogos, né, que vão ter. Todo mundo ficou falando, pô, esses últimos 4 jogos do Vasco vão ser difíceis. Bahia, Flamengo, não, começou com o Flamengo, depois o Bahia, agora o Cruzeiro e por fim será o Palmeiras. Cara, que sequência, e o Vasco tá conseguindo 7 pontinhos aí. De 9, 7 pontinhos tá bom demais. Poderia ter 9 pontos aí, porque contra o Flamengo jogou muito bem também. Poderia ter saído com a vitória, não seria nada diante das circunstâncias do jogo ali, da partida, não seria nada absurdo, porque o Vasco conseguiu jogar muito bem, tá jogando muito bem. Primeiramente, elogiar o Vasco, elogiar a dupla de zaga do Vasco, a nova dupla de zaga do Vasco, Cuesta e Robert Renan. Esses dois zagueiros deram uma vida defensiva que o Vasco precisava, porque o Vasco era um time muito fácil de penetrar, muito fácil de você conseguir vencer, desvencilhar da defesa, porque era muito fácil, a linha de impedimento dos caras eram às vezes muito mal feita, os zagueiros que lá estavam não conseguiam bloquear muito bem o jogo aéreo, e Robert Renan, além de ser um baita de um zagueirão, tem sido uma ótima válvula de escape para começar o jogo, o estilo que o Diniz gosta, começar lá de trás tocando, às vezes ele faz um lançamento ou outro, o segundo gol vai sair dessa qualidade dele, que é ser muito bem com os pés, e cara, ele tem sido fundamental para essa virada de chave, não só ele quanto o Cuesta também tem sido fundamental para essa virada de chave do Vasco. Se inscreve no canal, deixa o like, bora falar sobre isso. O Vasco, ele emplaca a sua segunda vitória seguida no campeonato, algo que ainda não havia acontecido. Presta atenção, o Vasco venceu pela segunda vez consecutiva, algo que ainda não havia acontecido, e está a 5 jogos invictos, são 3 vitórias e 2 empates. Empate, se não for me engano, contra o Ceará, e o outro time eu não me recordo. E o Flamengo, exatamente. E o Flamengo, vitória contra o Sport, contra o Bahia, de virada. E agora contra o Cruzeiro, num jogo onde o Vasco deitou em São Januário. Foi muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Poderia ter feito mais gols se não fosse o Cássio fazendo algumas boas atuações ali, boas defesas. Mas, cara, o Vasco tá de parabéns. Hoje o Vasco se jogou muito bem, compacto, soube se defender quando teve que defender, soube atacar quando foi necessário atacar e até soube reduzir, sabe? Tirar a velocidade do jogo, porque num devido momento ali no segundo tempo o jogo ficou meio frenético lá e cá depois do segundo gol do PH, que o PH faz no vacilo do Matheus Henrique. E aí o jogo foi lá e cá, o Cruzeiro tendo muitas oportunidades, passando ali em contra-ataque, em velocidade, embora tenha ido muito, não tenha sido tão bem assim, o Cruzeiro não ter sido tão efetivo, mas individualmente o Matheus Pereira joga muito, cara. O Matheus Pereira é um baita do meio de campo, ele faz muitos passes, muitas assistências, muito ligamento. Hoje o time não conseguiu passar pela defesa do Vasco, porque a maioria das oportunidades que teve, quando chegou, chutou, o Léo Jardim defendeu, e nas outras mais claras assim, o Robert Renan cortou, algum zagueiro colocou o pé, algum outro apareceu na frente para bloquear a defesa, o PH tava lá para bloquear e não deixar ser uma finalização mais perigosa, porque criou, não foi aquele perigo, né, de gols, vários perigos de gols, mas criou. E do outro lado o Vasco também muito bem, o Coutinho muito bem. O primeiro gol dá para falar que os 2 gols saem de uma falha. Para mim, eu considero como uma falha / acerto. Porque no primeiro gol, como é que foi? O Puma, ele faz um lançamento, ele vira o jogo lá pro lado direito, do lado esquerdo pro lado direito pro PH. E o Kaique, pra mim, eu meio que entendi como que ele dá uma falhada ali no corte. Ele tenta cortar, ele perde um pouco do tempo da bola. E ali acaba deixando o PH dominar simples, livre. PH leva pra linha de fundo e faz o cruzamento, dá o corte e vem, faz o cruzamento certeiro na cabeça do Ryan. Certeiro, cara. E o Ryan, ele muito inteligente, ele pegou o tempo certinho da bola, que foi um cruzamento que não foi tão forte, foi aquele cruzamento mais balãozinho, sabe? Meio que uma cavadinha, e ele conseguiu subir certinho, o tempo da bola certinho, para ele cabecear, colocar força e tirar ainda do Cássio, jogando no cantinho do gol. 1-0, fazendo um Vasco ali no primeiro tempo. E no primeiro tempo o Cruzeiro não criou praticamente nenhuma oportunidade clara de gol.
O Vasco conseguiu se defender muito bem. E ali já no segundo tempo, começa o Cruzeiro partir mais pro ataque. Começa o Cruzeiro um pouco melhor, ter mais oportunidades. Mas aí nesse lançamento do Robert Renan, Matheus Henrique, que havia acabado de entrar no jogo frio, vai dominar de coxa, deixa ela escapar. O PH, inteligente, acompanhando a jogada, rouba a bola. E uma das qualidades do PH é que ele chuta muito bem com a esquerda e com a direita. E ele vai com a esquerda, tira do Cássio para fazer 2-0 e fazer São Januário explodir, que a torcida do São Januário, do Vasco, em São Januário explode, cara. Eles lotam, apoiam demais. O Vasco é muito forte lá em São Januário por conta de toda a atmosfera que a torcida cria. E o Vasco vai se saindo muito bem nessa sequência dificílima. É uma sequência difícil, tá? Sequência de times que estão lá pra cima, de G6 pra cima. Cruzeiro, até então vice-líder, perde uma oportunidade muito grande de se aproximar do Flamengo e de não se afastar do Palmeiras, né? Não permitir que Palmeiras e Flamengo se afastem. Flamengo, líder do Brasileirão até o momento, empata, pega o Bahia, que está muito bem, tem um ótimo time, um baita de um elenco, e vence de virada 2-1. E agora o Cruzeiro, que no caso eu acabei de falar, o vice-líder, que poderia, e vai pegar agora o matematicamente que pode ser líder, o Palmeiras. Então, poxa vida, uma baita de uma campanha de 4 jogos até aqui, que o Vasco acaba conseguindo essa vitória importantíssima e já chega a 30 pontos, está ali em 10º, foge da questão do rebaixamento, dá uma moral porque o Cruzeiro pode ser um futuro rival ali na final da Copa do Brasil, porque querendo ou não, o Cruzeiro é o favorito a ser campeão dessa Copa do Brasil. Então isso dá uma moral pro Vasco, tipo, se a gente chegar na final, a gente tem total condições de bater de frente contra esse Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o próprio Fluminense. A gente tá jogando bem e é um momento importantíssimo do Vasco de melhorar no campeonato, para quando chegar nas certas finais, de às vezes precisar poupar, para preservar pra semifinal da Copa do Brasil, vai ter condição, não vai estar lutando, não vai estar desesperado, pode até beliscar uma Libertadores. Então o Vascão tá chegando bem, o momento certo de dar a volta por cima no campeonato. Fez aquele 6-0 contra o Santos, aí acaba perdendo pro Juventude, perdeu pro Corinthians, e aí ficou aquela, o Vasco oscila muito, mas agora parece que não. Tá conseguindo manter uma constância, um equilíbrio entre o ataque, meio campo e a defesa. Quando o Verratti sai, coloca ali o David, ele entra muito bem, o ataque do Vasco parece que melhora, por conta da velocidade que fica, os três ali, o Ryan, o Verratti, ele é mais paradão, ele faz mais do pivôzão, mas o David, ele consegue mover bem, ele troca ali com o Ryan, o Coutinho. Então o Coutinho voltando a recuperar um bom futebol. Então eu vejo um ótimo futuro para o campeonato do Vasco, para essa temporada final do Vasco, se não acontecer nenhuma catástrofe de lesão que pode vir a acontecer, e Deus queira que não aconteça, que o Vasco vá muito bem nesse campeonato, porque tá merecendo já, a torcida do Vasco merece um alívio, um sossego, um final de campeonato sem muita pressão, sem muito desespero, né? Se inscreve no canal, deixa o like aí, pensa ali o que você vai escrever e comentar, então coloca aí pra nós. Tamo junto, valeu!